Existia há alguns anos um matemático muito famoso que era sempre utilizado nas apostas de loteria esportiva. O nadador sincero é jovem, não deve se lembrar dele, não sabe quem é. O nome dele é Oswald de Souza. Tu lembra dessa época, Patrick? Oswaldo de Souza, Era um ele, matemático famoso. Você lembra ele disso? faz parte da cultura nacional, né? Cultura. O Oswald de Souza. Pois o Oswald de Souza Pucieldi disse que a Unisanta iria virar na frente, mas iria ser uma diferença muito pequena. E são 13 pontos. Unisanta 689,5 e o Minas 676. Que coisa boa para a competição, Patrick Winkler. Que coisa linda. É realmente muito, muito disputado, né? Só uma curiosidade, você lembra quando o Oswaldo de Souza caiu a imagem dele? Não, não lembro, não lembro. Quando uma vez que ele falou que o Fluminense tinha 98% de chance de ser rebaixado, e não foi! E não foi! Ele falou, a chance do Fluminense ser rebaixado é de 98%. Por quê? Porque ele tem que ganhar 16 jogos no Brasileirão e não perdeu. E aí, depois disso, a Globo não chamou mais o Oswaldo de Souza. Porque 98% era muito em cima, mas que disputa, hein, coach? Ó, Repete isso. os pontos, por favor. Vamos lá, galera. Essa foi boa. Galera, é o seguinte, ó. Ao final do segundo dia de competição, a gente esperava essa disputa. O Pinheiros ficou um pouquinho para trás. O primeiro dia foi um bom dia do Pinheiros, o segundo nem tanto. Unisanta lidera, 689,5. Minas Tênis Clube, 676,5, dá 13 pontos. O Pinheiros consolidado, um terceiro lugar, 559. Flamengo é o quarto, 285. SESI é o quinto, 256. O Corinthians num distante sexto lugar, 136. Depois Fluminense, 101. Sesc, 98. Grêmio Náutico União, 84,5. Indaiatuba, 74 pontos. É uma disputa que vai até o final. Porém, quando tem menos provas, me parece, né, que aí parece que aumenta a chance da Unisanta manter a liderança. Quanto mais prova, parece que é melhor para o Minas Tênis Clube, é a impressão que me passa. A gente conversou ontem, né? O Unisanta vai precisar de possíveis recordes, senão vai ficar difícil. Vai ficar difícil, então vai até o final, 1.500, fecha a competição. São Meu Short ganhou 200, São Meu Short ganhou os 400. Eu acho que vai até o final a disputa dos dois. E é muito bom isso, né? Ver a disputa individual, ver a disputa por clubes, ver a disputa por revezamento. É difícil ainda falar um favorito. Porque essas alturas já não é mais nem favorito, né? A essas alturas a gente vai dizer, será que sustenta? Será que não sustenta? Será que segura? Será que ataca? Porque a verdade é que a diferença vai ser sempre assim. Eu não vejo, mesmo que dê Unisanta ou mesmo que dê Minas, a minha impressão é de que vai apertado até o fim, Catarina. Concordo com você, coach. Eu só quero esclarecer aqui no chat que as finais B e C você só confere na Swing Channel. Então, muitas pessoas que estavam assistindo, buscando ver das finais B e C também, e viram um pouco atrasado, tá gravado, tem reprise. Agora, se você estiver no YouTube, você pode voltar um pouquinho e assistir a pessoa que você perdeu. E avisa os amigos, avisa que final B e C é exclusiva na Swing Channel até sábado. Patrick, você vê que a diferença, né? E já que eu destaquei o quadro de medalhas é importante dar também, porque é um cenário totalmente diferente. O título de campeão é dado por pontos, mas o quadro de medalhas é uma coisa absurda, porque a Unisanta tem 12 medalhas, sendo 8 delas de ouro, 4 pratas. Aí o Pinheiros tem 11 medalhas, quase o mesmo número da Unisanta, mas tem um ouro, 3 pratas e 7 bronzes. E o Minas Tênis Clube, que aparece na terceira colocação, ele tem 7 medalhas, somente um ouro, 2 pratas e 4 bronzes. São várias análises, né? Depois até a gente vai trazer, coach, uma separação por sexo, para a gente ver a parte de pontuação de cada equipe. E hoje o coach me permitiu ser positivo, e eu aproveitei o momento, já que ele me permitiu. Quais são os recordes que eu vislumbro essa semana, que eu acho que é viável? 1.500 masculino eu citei no primeiro dia de competição, e 100 livre feminino eu citei no segundo dia de competições. Eu acredito que são recordes muito difíceis, palpáveis. Eu vou contigo no 100 livre. Eu não vejo o Sam Short batendo 1.500, não.
Não vejo. 14,48 a gente tá falando, né? Eu não vejo, não. Eu acho difícil, acho difícil. Ele ficou surpreso hoje com os 200 livres dele, né? Eu acho que ele ficou... Eu até quero escutar a Giovana, porque a Giovana tava na borda da piscina. Você não vai ver a Giovana, viu? Então, nós vamos só passar o microfone para a Giovana, mas eu quero que a Giovana me relate, porque a impressão que eu tive não foi que ele ficou surpreso com o tempo, e sim com o resultado. Eu acho que ele não imaginava que ele ganharia a prova, Giovana. Foi isso mesmo. Ele falou que ele ficou bem surpreso, que ele não estava esperando esse resultado, que ele fez a prova dele, que ele colocou a cabeça na água e fez o que ele podia fazer de melhor. E foi uma surpresa mesmo ele bater em primeiro. Ele estava na dúvida se ele ia nadar essa prova, que eu fiquei sabendo agora, que ele não sabia se ia nadar, mas o Nisanta pediu para que ele nadasse por conta de pontuação. E eu acho que o Dudu já tinha antecipado isso, o nadador sincero já tinha falado sobre isso. Eu até queria que ele também reproduzisse algo, porque o nadador sincero recebeu o Sam Short e havia exatamente isso que a Giovana está falando, né? A dúvida se ele nadaria ou não os 200 metros nado livre. E aí, nessas alturas, Patrick, não tem moleza, não. Fala, Dudu. É isso aí, vocês também não estão me vendo. O Samuel Short, ele tava na dúvida se nadaria o 200 e o 1.500. No início do pensamento, da contratação, era o 400 e 800 era o principal. Só que agora, com a necessidade da pontuação, ele provavelmente deve nadar o 1.500. Eu tenho uma opinião bem forte sobre isso. Eu acho que quando você traz um atleta estrangeiro pagando, inclusive, né, realmente, você tá focado em ganhar. Todas as épocas que eu nadei na Unisanta, nós tínhamos 2 meninas estrangeiras. Joga em todos os revezamentos. Catarina! Tô pensando não, meu. Você veio até aqui pra fazer ponto. Catarina, aqui é o seguinte, ó, caiu o Pix, cai na água, meu filho. Não, mas é verdade. Caiu o Pix, meu filho, tu cai na água e não tem moleza, meu brother. A pessoa é contratada exclusivamente pra uma semana no ano, sabe? Olha, pagando muito bem, merece, mas eu quero dizer assim, tem que usar. Tá inscrito, vai nadar. A não ser que tenha uma questão de saúde. Não tem moleza. Claro. Não dá, cai o Pix. Tem duas coisas. A primeira é que, a gente pode falar com um jeitinho. Não, vamos ver, você cai, depois a gente... talvez você só se inscreve sem compromisso e aí vai rolando. E a segunda, não é que o nadador sincero entrevistou o Samuel Short. Ele treinou com o Samuel Short. Eles treinaram juntos lá em Santos. Que conversa. Verdade, nadador sincero e Samuel Short. Metros, pô. Treinaram juntos. Que conversa, rapaz. É doido, nunca. A gente caiu na água junto, eu com o Petis e ele com o treino dele. Tá vendo? Na mesma piscina, na mesma piscina, um do lado do outro, só que ele fez o treino. Você levou volta no Petis, ou sincero? Eu não completei o treino. Tá vendo? Eu rodei na série, faz Tá parte. vendo? Olha aí. Olha, já que você falou, o Patrick pediu, eu vou trazer, tá? Vamos fazer o seguinte, pontuação masculina. Ó que interessante, né? Eu não sei como é que tá. Pontuação masculina, Unisanta 313,5, Minas 298,5. Pontuação... Não, e o terceiro, Pinheiros? Pinheiros 281, é perto. Pontuação feminina, Unisanta 326, Minas 308 e o Pinheiros 228. Tá igual, né? São semelhantes, Eu tenho uma tese. Quem ganha o feminino ganha a competição. Geralmente é assim. Eu tenho uma tese. Geralmente é assim. E eu digo até como estratégia, se eu fosse montar um time, gente, eu investiria sempre nas mulheres. Sempre, sempre. Quem ganha o feminino ganha a competição. É batata. Assim, porque o masculino sempre é mais diluído. Sempre tem um nadador aqui, um nadador ali. O feminino, você tem que montar um timaço que leva esse título. Coach, eu acho que essa é uma análise muito boa se a gente estivesse falando de 10 anos atrás. Porque os recordes de campeonato, outro dia eu estava olhando, só Etienne Medeiros e a Mafê Costa são recordistas de campeonato. O resto tudo são nadadoras estrangeiras. A gente está falando de Katinka Rossu, me ajuda a lembrar. Mireia Belmonte. Mireia Belmonte, Kirsty Coventry. Então, assim, recorde de campeonato feminino é um trampo. E no masculino, todos são brasileiros. Então, dependendo do gringo que você for trazer, às vezes alguns nadadores especialistas em 200 peito, algumas oportunidades, podem ter mais facilidade de bater recorde. Então é o seguinte, a sua análise está correta, mas eu acho que é um pensamento um pouco mais Pinheiros e Minas da década passada. Agora, para bater recorde, é um trampo. Depois a gente abre a planilha de recorde aqui feminino, né? E a Giovana vai falar. Sobre isso porque eu concordo com o coach. Porque a gente tem, as meninas, elas são versáteis e elas nadam mais de uma prova. Muito! E assim, gente, nada, né? Eu vivi bem no meio da natação, elas nadam mais de uma prova sem reclamar. O masculino
não nada 2, 3 provas no mesmo dia e se nada, reclama. Então, assim, eu concordo com o coach. Quem faz um bom time feminino ganha a competição pela versatilidade. Sempre. Por mais que não vá bater tantos recordes de campeonato, vai fazer muito ponto, sim. Isso que a Giovana tá falando. Coach, só fundamentando o que a Giovana falar, é algo que essa competição vai ter uma exceção muito grande. Porém, se você abrir os atletas mais. É o seu short. É isso que eu ia falar. Mas aí você vê, segundo, terceiro, não sei o quê, nos atletas mais eficientes em pontuação, o bloco, o bolo do feminino é muito grande. Eventualmente você tem um cachorrão isolado, você tem um sun short isolado, mas aí você vai ver terceira mulher, segunda mulher, quarta mulher, quinta mulher, sexta mulher. Então, nos maiores pontuadores, do top 10, é 8 mulheres, 2 homens, normalmente. E isso que a Giovana falou, ela tem um detalhe que é muito, muito raro você ter um homem que ganhe 4 provas. É muito raro você ter um homem que ganhe 4 provas. Eu vou me defender, velho. Ninguém viu o Thiago Pereira nadar, o Caribe quase ganhou 4 provas. Né? Muito raro. E é quase todo ano tem mulher que ganha 4 provas. Quase todo ano. Então, tipo, e como eu disse, nós estamos falando aqui de estratégia para montar uma equipe. Não estou falando desse ano, aquele ano, estratégia. Se eu fosse montar, me dá um dinheiro, me dá um orçamento, eu vou nas minas. Assim, normalmente microfone. Você tá sem microfone, Catarina. Você tá sem microfone. A Catarina ligou 220. É o seguinte. Senão não vou falar. Assim, as contratações que foram feitas no passado foram de mulheres maravilhosas. Correto. As mulheres foram maravilhosas. As contratações masculinas foram ok's. O que eu quero falar? José Meolans, eventualmente o nadador Denis Silantiev do 200 roleta, mas a gente nunca trouxe Michael Phelps, Leon Marchand e Ryan Lott, que são os multi-homens. Então, tentamos. Eu sei, Cadê mas o calote? as contratações femininas... Não, coach, as contratações femininas, elas foram muito mais assertivas, só que a gente nunca teve uma contratação masculina, porque agora a gente viu a versatilidade do Marchand, a gente teve o Phelps, né? Então a gente teve o Lott. A gente nunca teve uma contratação paralela. Até mesmo porque ele pode vir para cá e talvez perdesse pro Thiago Pereira. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto, exatamente. Talvez perdesse pro Thiago Pereira. Cara, é simples, Patrick. Eu não ia trazer os homens porque eu correria o risco de perder a prova. Eu tenho que trazer as mulheres que eu ganhei a prova. A Catinha quer perder pra quem? Não, na época, na ocasião, a Catinha quer perder pra quem? Eu nadei com ela. Eu nadei do lado da Catinha, gente. Eu fui a campeã brasileira, né, gente? Ela me deu 3, 4 corpos. Mas a gente trouxe a Kirsti Coventry e a Fabíola Molina ganhou. Exatamente. Fabíola quebrou o protocolo. Fabíola quebrou. E mais de uma vez, porque depois eu acho que foi a Laura Manadu. Porque a Fabíola ganhou da Laura Manadu nos 50 costas e ganhou dos 100 costas da Kirsti. Vamos fazer um túnel do tempo depois Fabíola Molina ganhando de Kirsti Coventry, né? Vai ser bem legal, né? O que eu acho que é legal essa história do estrangeiro. E nesse retrospecto, mas é claro que se você investir nas mulheres, você tem mais pontos, você tem mais possibilidades, porque a natação feminina do Brasil em relação à natação internacional, há uma diferença, há um espaço. Por conta disso, os homens, você correria o risco de trazer um homem, você tem que gastar mais para trazer um homem forte para ganhar dos homens brasileiros. Então faz todo sentido isso. Mas, como eu disse, se eu fosse investir num time, eu investiria como a Unisanta, que primeiro reforçou o time feminino, né? Agora reforçou o time masculino. Esse ano, gente, a Unisanta trouxe Fernando Scheffer, Guilherme Caribé e Sam Short. São 3 contratações muito fortes. Muito fortes. Nós estamos falando de um nadador medalhista de mundial, um nadador medalhista olímpico e um nadador que é campeão mundial e é o 5º melhor da história dos 400 livres. São 3 contratações muito fortes e o Unisanta foi quem mais investiu para esse time. Não, que legal, né? Realmente o Unisanta, fala-se muito de Unisanta, até a gente nem usa o conceito, porque esse é o verdadeiro Super Santa, não o Super Santa a gente falava 10 anos atrás. Mas sabe por que eu vou discordar de ti? Porque esse é o poderoso. Essa galera aqui é nova. Talvez a Catarina deve lembrar. A Catarina é meio velha. Super Santa. Super Santa. O Super Santa, que é uma criação minha. Sua? Quem criou é minha. Quem criou o Super Santa fui eu. Dudu, você conhece o Super Santa? Eu vou explicar o que era o Super Santa. O Super Santa era o seguinte. Nós tínhamos clubes que disputavam a natação brasileira. Flamengo, Vasco, Pinheiros, Minas. Esses são os clubes tradicionais da natação brasileira entre as décadas 90 até o início dos anos 2000.
Aí vem o Dr. Marcelo Teixeira e monta um super time. Ele sai contratando todo mundo. E ele fez um baita time. Então ele tira um time que era quinto, sexto, sétimo lugar para ser segundo colocado. Era um Super Santa. Não tem como discordar. E esses dias, até, no ano passado, quando o Santa foi campeão pela primeira vez do troféu, eu ganhei o abraço do Dr. Marcelo e ele disse: finalmente tô te devolvendo o que tu nos falou há mais de 10 anos. E fazia mais de 10 anos mesmo. Finalmente nós temos um Super Santa. É legal o apelido, né? Eu gosto também, eu sou fã do conceito Super Santa e agora que se concretizou e se estabilizou. Não ganhou um título do nada. Tá disputando de novo, vai disputar o ano que vem. Estabilizou. Tem uma coisa... é um dos gigantes. Com certeza. Virou um gigante. Com certeza. Né? Vamos analisar a natação brasileira? O Unisanta é gigante. Gigante, não tenho dúvida. Eu acho, inclusive, e aqui é uma observação técnica, tá? O Unisanta melhorou muito no absoluto, mas caiu muito na natação de base. Muito. E eu queria ver a natação de base do Unisanta forte também. O petis do Unisanta já foi gigante. O infantil do Unisanta já foi gigante. O juvenil do Unisanta foi o primeiro time a ser campeão brasileiro da Unisanta, foi o juvenil. E o júnior da Unisanta também, ele deu uma enxugada. E isso é uma crítica construtiva, viu, gente? É uma crítica construtiva. Eu queria ver o Super Santa lá de baixo até em cima, para dar sequência, e não simplesmente um time montado para ganhar um troféu e desmontado para a próxima temporada. Dá para ter os dois. Ponto. Essa temporada vai ser uma grande temporada do Minas, viu? Isso vai ser uma grande temporada do Minas. Como o time montado para o Minas é muito forte, como o Flamengo, por exemplo, o Flamengo aqui, gente, 4º lugar. O Flamengo não vai passar do 4º lugar. Mas o Flamengo disputa o título brasileiro infantil, disputa o título brasileiro juvenil e disputa o título júnior. E eu tô olhando a natação macro, né? Eu tô olhando a natação por um contexto maior e não simplesmente pelo título do Troféu Brasil. As últimas temporadas, coach, Flamengo e SESI, categorias de base. Categorias de base, ou é Flamengo ou é SESI. E muitos você não sabe qual vai ganhar. Sem dúvida. Muitos você não sabe, mas é Flamengo e SESI. O próprio Pinheiros. Gente, teve campeonato quase que não apareceu. E assim, eles têm muitas escolinhas, têm volume. A Unisanta, quando você vê, tem um volume de escolinha, mas não leva para os campeonatos de base. Eles não estão levando. Agora, o Flamengo e o SESI é quem deve ser elogiado na base hoje. Doutor Marcelo Teixeira, a gente é amigo, tá? A gente é amigo. Ano passado, a Unisanta não foi pro Campeonato Brasileiro Infantil em Bauru. A gente é amigo, doutor Marcelo. A gente é amigo. O Felipe Freitas deve ser irmão do Guilherme. Claro que é. Marcelo Teixeira contrata bem, mas não no futebol. Eu tô sem microfone, desculpa. Eu tô sem microfone. Peraí, é que o Marcelo Teixeira contrata bem. Todo mundo contra o Samuel Short contrata bem, mas não no futebol. Ó, só um detalhe, viu? O Unisanta, ano passado, ele não nadou o Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno em Bauru. Em Bauru, gente. Infantil não pode. Não pode. A única menção honrosa que, já que a gente falou... retrasado, desculpa. Eu não tenho certeza agora do ano, mas a única menção honrosa que eu devo fazer da Unisanta, que é a única instituição de ensino... não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não. Eu sou formada pela Unisanta. Não, eu sou doutor honoris causa, eu amo aquilo lá é fantástico. Exatamente, nessa questão eu quero dizer assim, tudo bem, realmente não estava levando para os times de base, é uma crítica construtiva. Sempre. Mas todas as instituições, ela liga a educação ao esporte de uma forma incomparável. Aliás, tinha que ligar mais, tá? Tinha que ligar mais, porque tem muito atleta que ganha bolsa e não vai pra aula. E o coach sabe, viu? Eles ganham bolsa 100% e não aparece na aula. E não são poucos. Não, né? E olha, nos Estados Unidos, gente, isso aqui é sério, viu? Você que tá acompanhando, você perde, você é proibido de entrar na água. Exatamente. Você é proibido de entrar no treino. Se você tirar nota ruim, tu é proibido de competir. É legal isso. Muito, gente. O ano passado, na entrevista com o Marcelo Teixeira, antes do Unisanta ser campeão pela primeira vez, ele conversou com a Catarina e ele contribuiu com a Swing Channel, porque a Catarina tinha uma bolsa, se formou em administração de empresas e presta o seu serviço para a Swing Channel. Então, a Unisanta contribuiu. Obrigado, Unisanta. Aqui, a nossa gerente, ela é gerente comercial. Aí, ó. A Catarina é gerente comercial. Então, a Unisanta contribuiu aqui. Tô com razão, pô. Olha aí, tá aqui, ó. Sempre tem um produto final ali que Unisanta anda. Olha, vamos fazer o seguinte. Para dar uma rodada nos assuntos, eu tenho 2 assuntos para trazer. Mas eu primeiro, Catarina, eu quero que você vá no chat, dá uma rodada no chat, para ver o que a galera tá falando. E aí eu tenho 2 temas e um deles vai ser
a seleção para o Mundial Júnior, vou dar uma atualizada e eu vou também dar a programação de amanhã pra gente falar das provas de amanhã, tá bom? Tá bom, com você. Eu quero ser substituído pela Giovana aqui nesse final Manda, de vem cá, a Giovana vai chegar então. Aqui é tudo ao vivo, viu? Não fica preocupado, Giovana vai entrar por aqui. Eu quero que a Catarina passe. Tá tudo certo, tá tudo certo. O Patrick decidiu na hora. Programa ao vivo é isso mesmo. Vai, Catarina. Tô com o chat, coach. Me dei um ok pelo microfone aí, chat, aproveitando que estou com vocês. Uma pena que o Corinthians nem foi cogitado É nessa verdade. conversa. Seria tão legal se a diretoria olhasse mais com amor para nossa equipe. Uma pena. Eu vi várias. O Corinthians é um time que no centenário ganhou o troféu Maria Lenk e no ano seguinte não manteve a equipe. Quem foi que fez esse comentário? Cris Muniz. A Cris Muniz, eu quero dizer a vocês, o Corinthians vive uma crise financeira muito grande e muitas vezes a gente tem que dar um passo atrás para segurar a onda. O Corinthians é um clube de muita tradição, eu vou passar pano para essa temporada do Corinthians porque houve uma redução de orçamento muito grande, há um ajuste, mas o Corinthians vem forte. Pode ter certeza que o Corinthians vem por aí. Rubens Prado. Acho que trazer essas férias internacionais eleva o desempenho da rapaziada no Brasil. Ninguém vai querer perder para eles, mesmo perdendo, iriam dar seu máximo para mostrar competitividade. Concordo, eu acho que é legal você ter esse intercâmbio dentro do Brasil. Você gostava, Giovana? Quando trazia, por exemplo, a Mireia Belmonte, eu lembro que veio, nadou contra você. Então, não nadei contra a Mireia, nadei contra a Catinca. Opa, Janete, 2014. Janete Janete veio, Ottensen. nadei contra ela. Gente, é incrível, assim. Você gosta? Eu Curte? gosto, eu curto, porque... Você às vezes- vê, né? Você vê o salto, deve você ver Exatamente, tudo. você consegue falar, Olha "Nossa, aí. eu tô num campeonato brasileiro, que eu vou ter que nadar com estrangeiras Top, e top. elevar o meu nível." É sobre isso, gente. A gente tá aqui na competição para elevar o nosso nível como atleta. Então, ter sim estrangeiras, eu acho que é um super benefício. Na época, podia nadar nas raias do meio. Na Exato, época, é não verdade. nadava nas raias da Bom, ponta. na verdade, até Sim, para sim, acrescentar esse aspecto, pode nadar nas raias do meio, desde que não seja seletiva. Mas na época era seletiva. Exato. E ainda assim nadava na É verdade, É, é verdade. Isso foi introduzido a partir de 2017. É uma ideia, quem trouxe foi o Renato Cordani. Uhum. Eu dou até ao mérito, foi ele que fez a interpretação, e é uma interpretação técnica, foi uma decisão técnica e na minha visão, até correta. Quando você coloca para critério de seleção, formação Correto. de seleção, final A, você tem que dar oportunidade dos brasileiros nadarem, né? Perfeito. Senão você tira a vaga e oportunidade dos brasileiros fazerem. Mas na minha época não tinha isso, não. Mas também final B também valia. Então, ainda assim, com a final B você podia fazer o índice. Tem mais chat aí? Você quer que eu fale o próximo? Fala. Ney Pinheiro escreveu assim: deixa a Catarina falar. Ah! Tô brincando. O Ney Pinheiro. Não tô você brincando, é ele um falou babão, tá? Vamos lá. Rubens Prado, falta pouco, mais investimentos na categoria de base do Corinthians, ressaltou também, mas vem evoluindo, graças a Deus. Quanto custa a contratação de um nadador estrangeiro por Importante. Hélio Yoshida? Hélio Yoshida. Tá, vamos lá. A informação que eu tenho é o seguinte: normalmente não é caro, tá? Normalmente não é caro. Muitos desses atletas, inclusive, vêm, às vezes, só pela passagem e tudo mais. O atleta mais caro já trazido para o Brasil, eu sei porque fui eu que contratei, que foi a Catinca Rousseau. E ela custou 10 mil euros e 2 passagens de business class. Foi contratada pelo Corinthians no ano de 2014. Nenhum outro nadador custa mais do que isso. E normalmente eles, inclusive, fazem um acerto. Você ganha tantas provas, te dão um bônus a mais ou algo assim, né? E quando o Corinthians negociava com a Catinca, havia isso, né? Você bater todos os recordes e a Catinca disse, não, meu valor é esse, eu vou ganhar todas as provas e eu vou bater todos os recordes. E assim foi a Catinca. É a única parte que eu acho que até que a Giovana ressaltou que antes não tinha essa questão da raia da ponta independente de seletiva, é que assim, eu nadava as provas que o Brasil feminino era mais fraco, então acabava que tinha 4 gringas e só 4 brasileiras na final A. Você estava fazendo as provas de fundo, né? E 800 400 medley, medley, 200 costas. Já caiu Catinca com Samantha Arevalos, enfim, mesmo a Andrea Berrino também, a Argentina, a Virginia Bardac também vinha. Gente. Eu sei que assim, tinha meio a meio, era a série. Então, Galera da só antiga. 2 pessoas não subiam no pódio na final de 8.
Gente, galera da antiga, Joana Maranhão e Georgina Bardar. Sensacional. Eu adorava Gente, ver ela. são Adorava. as melhores provas que já a natação Sensacional, brasileira já sempre. viu. Não é à toa que o resultado da Georgina para a Argentina, assim como o resultado da Joana para o Brasil, são marcas históricas. Não, O bronze de Atenas, não, tu imagina. somado com o quinto da Joana, quem que fez depois, gente? Você imagina o seguinte, eu tenho duas mulheres aqui. Você vai pro pódio olímpico, você ganha medalha de bronze, você ganha coroa de louros, tu sai do pódio e tu entrega pra Joana. Ela sabe. Gente, Ela sabe. isso foi gigante, cara. Não, e mostra que, assim, por mais que adversárias estavam juntas pela natação, Sempre, se ajudavam, Sempre, é muito, isso. muito. Se elas não tivessem esse nível técnico, elas iam brigar com quem? Exatamente. Uma puxa a outra. O bom da natação é isso, é que a gente, por mais que adversárias, né? Até, por exemplo, Maria Fernanda e Teté, adversárias, mas uma puxa a outra, uma leva a outra. A Manu falou isso mais cedo pra gente, né? Ela se sente responsável também pelo resultado, pela evolução da natação, e com razão, porque ela puxou essas meninas. Total. 100%. E, devolvendo o chat pra Catarina, recebi uma mensagem aqui que o pai da Carolina Dyer, o Tufi Dyer, tá dizendo que a Carolina Dyer é a rainha da final B. Vai, Catarina! Ó, uma pergunta fora do nosso contexto atual, mas importante e relevante também. Por que o nome Nadador Sincero? Caraca, de graça. Cara, era eu e mais 3 amigos e a gente acompanhava um perfil no Instagram chamado Zlatan Sincero. Era de futebol. E na hora de criar o perfil pra natação, a gente só importou o Sincero. E agora eu tô sozinho. Então, um abraço pro Gustavo. Perfeito. Bom. Boa noite, tenho uma dúvida. Rony Peck. Boa noite, tenho uma dúvida. Os recursos do programa olímpico também são utilizados nesses eventos de seletiva para Mundial? Sim. Sim. Faz parte do projeto, até para uma explicação de como é que funciona o orçamento público. A CBDA tem direito a 9 milhões de reais por ano. Esse dinheiro, via lei do incentivo, ele chega na CBDA através de um fiador, que é o Comitê Olímpico do Brasil. A CBDA tem todas as contas bloqueadas, o Brasil não pode receber nenhuma taxa de governo federal direto, por conta de contas em aberto dos anos de 2012, 13, 14, 15, 16 e 17. Gestões da CBDA que não fizeram o balanço de contas adequado e, por conta disso, nós somos impedidos de receber o dinheiro que nós temos direito. Muitos não conhecem o histórico. Digam quem foi Maria Lenk. Meu... Aí 3 horas conversando aqui, não dá, não. É rápido. Maria Lenk a Maria Lenk é a primeira atleta sul-americana olímpica, né? Ela foi nadadora, ela foi a primeira brasileira e brasileiro da natação a ser recordista mundial. A Maria Lenk é a única mulher a ser presidenta da CBDA. Inventou nada borboleta. Primeira mulher a nadar borboleta. Esse é um pouco... O Patrick está dizendo um pouco controverso. Que ele está dizendo que ela foi a primeira a fazer os movimentos de braço, é um pouco controverso. Mas a primeira da América do Sul, sim, foi ela, porque o peito e o borboleta eram um nado só. E ela nadava... Nadava 400 peitos. Ela foi recordista mundial dos 200 e do 400 peitos e fazia com a recuperação aérea. E um detalhe interessante da Maria Lenk é que ela morreu nadando aqui nessa piscina. Ela estava nadando, já estava com 93, 94 anos ou coisa parecida, no ano de 2007, o ano que abriu o Parque Aquático Maria Lenk. No mesmo ano, ela não conseguiu ver o Parque Aquático e leva o seu nome. É uma bandeira e é a patrona da natação brasileira. É uma lei federal que deu a ela o título de patrona da natação brasileira. Tá dado, hein? E não é à toa que o nome dela é a competição mais importante que a gente tem, né, do Brasil na natação. Então, né, não foi pouca coisa, gente. Madame Butterfly, é verdadeiro. Madame Butterfly, segundo o Patrick, ele diz que ela faz parte... Ela não foi a primeira pessoa, primeiro foi um homem, mas dizem que a primeira mulher no mundo nadar. A primeira mulher a nadar o estilo de borboleta no mundo, segundo o Patrick Winkler, que tá doido para participar. Precisamos de muito investimento na base, esse é o segredo, diz Márcio Godoy. É um comentário. Vocês podem fazer um top 5 da competição, por favor? Eu acho cedo.
Eu acho cedo, são só 2 dias, são poucas provas, eu acho que a gente tem que dar um pouco mais de rodagem. Não tô acabando com a pauta não, acho a ideia legal, viu? Por favor, mas acho cedo, acho que a gente estaria dando oportunidade para resultados que ainda talvez não sejam tão expressivos. Concordo, coach. Júlia Lazzarini, tem pouco investimento na base, também um comentário. De novo, Roni. O que houve com o clube curitibano que nos anos 90 revelou bons atletas, Renato Ramalho, Rogério Romero, entre outros, e hoje não se ouve falar? Não é bem assim. Não se ouve falar, não eu acho que não clube se ouve forte. falar, é muito forte. Muito forte. A verdade é que existe vamos dizer assim, parâmetros distintos. O clube curitibano, ele continua atendendo vamos dizer assim, ao seu princípio de revelação de talentos. Continua, tanto é que tem bons nadadores sendo revelados. Perfeito. Leandro Moreira, resultados indicando que não há solução única. Baldutini foi para os Estados Unidos e está em evolução, enquanto Sartori decepcionou nos últimos resultados. Seu 1,51 hoje foi fraco. A gente sabe que a estratégia dos Estados Unidos ela não funciona para todo mundo. Não, gente, né? nenhum lugar funciona para nem que todos. você vai pro Pinheiros, eu vou nadar bem. Se eu vou pro Minas, não tem isso. Não tem. Isso não existe. Natação é de fase, gente. Às vezes a gente tá numa fase boa, nada bem. Murilo teve uma fase ótima, agora talvez não tá dando os resultados que a gente tava esperando, mas é de fase, é de momento, né? Total. Não significa que não tá dando certo. Só significa que talvez ele precise de um reajuste, de um ajuste. Plínio Vinícius, boa noite, coach, sincero e meninas. Saudações de Recife. Nos vemos no Campeonato Brasileiro aqui no mês que vem. Isso mesmo. Sincero vai trabalhar pra caramba, pessoal. Não vou nem contar pra ele para não desanimar. Vinícius Cavalcante, Maria Lenk obteve muitas conquistas ao longo da sua carreira de nadadora e de acadêmica. Maria Lenk foi a primeira diretora mulher da Escola de Educação Física, UFRJ. É verdade. Verdade. Rubens Prado, coach. Sai de cima do muro. Quem leva essa pontuação? Em Santo ou Minas ou Pinheiros? Não. Eu acho que é o Minas. Eu acho que o Minas ganha a competição. Conseguiram. Eduardo Tejo. Em cima do muro, não. Coach, foi preciso Michigan mostrar que a prova da Teté aos 200 livre? Ela já tinha mostrado isso há 3 anos no Júnior e se afastou dessa prova, não sei o motivo, vem voltando desde o Heavy do ano passado. Eu também acho. Só que a Stephanie gosta do 100 livre, gente. Gosta. Ela gosta do 100 livre, esquece. Se ela gosta, ela gosta. E eu gosto dela andando 100 livre, gente. Gente, ó, o Brandon Almeida. O exemplo é esse. O Brandon Almeida foi campeão mundial júnior de 1.500 metros livre. A primeira medalha dos Brandon Almeida em Jogos Pan-Americanos foi nos 1.500. Só que o Brandon não gostava do 1.500. Ele gostava do 400 medley. E o gostar faz a diferença. Eu sempre digo, não é você que escolhe a prova, é a prova que escolhe. Mas quando você gosta dela, faz a diferença, Giovana. Faz a diferença. E eu sinto que a Teté agora, ela tá começando a gostar mais do 200 livre. Eu sinto que tem um carinho pelo 200 livre. Eu treinei com a Teté antes dela ir pros Estados Unidos, né? E eu fiquei com essa impressão um tempo de que não era a prova a favorita dela, que ela tava desconfortável nadando aquela prova. Mas agora eu vejo ela muito confortável, ela tá muito consciente do que ela precisa fazer. Então, por isso que eu acho que agora o 200 livre dela tá se destacando. Mas ela tem uma paixão pelo 100 e pelo 100 borbo também. Ela sempre gostou muito de nadar sem borbo, mesmo ela falou que foi uma grata surpresa, que ela nunca sonhava com esse título brasileiro na prova de sem borbo, mas ela sempre gostou de nadar, então é isso, a gente tem sempre uma preferência, né? A prova escolhe a gente, mas quando a gente nada o que a gente gosta, o resultado é diferente. O Marcelo Rodrigues já tinha comentado aqui, como ele repetiu, e perdão por lá, foram muitas pessoas. Rola um desânimo nos atletas quando o seu próprio time faz esse tipo de contratação estrangeira para disputar um campeonato? Não. Nem um pouco. Também não. Eu acho que não. A gente usa como referência, assim, é bom poder ter essa troca de ter contato com estrangeiros, né? Eu sei que o Sam, ele tá 2 semanas lá no Unisanto, ele tava morando na casa do Marquinho, então ele estava realmente vivendo a experiência de estar no Brasil e ele foi super bem recebido, né? O Marco tá adorando poder dividir isso com ele, então a gente se sente honrado mesmo, a gente sabe, né, que quem são os nomes da natação mundial, então é sempre bom poder ter eles no nosso time para ajudar o time a ganhar. Márcia Martins, nossa membra, falou parabéns, banho de transmissão. Tem alguns nomes que eu não leio porque são nomes empresariais, como Livros Ler. Boa noite. Eu queria saber as provas da Gigi Diamante, quais que ela nada. Obrigado pela atenção.
Gente, a Gigi Diamante não nada mais. A Atualmente. Gigi Diamante aposentou das piscinas, mas eu nadava 100, 200 borboleta principalmente. Agora eu nado águas abertas, por puro lazer. Eric Alves, boa noite, coach. A base da Unisanta está em 7º lugar. O foco é o absoluto. Coach, também do Eric Alves. Você saberia dizer se esses programas de incentivo existe uma obrigatoriedade de utilização de recursos na base? Não tem. Não tem. E os programas, eles são todos eles... O dinheiro público, gente, ele é todo ele que a gente chama, né, engessado. Quando você entra com qualquer tipo de projeto, já está determinado quanto você vai gastar aqui ou ali. Mas a CBDA tem feito alguns projetos muito bons para natação de base. E olha, eu acho que esse já vai ser o 3º ano. O trabalho tem sido muito bem feito, tanto na natação como nas águas abertas. Também. É um trabalho que está sendo bem legal e eu elogio bastante. E aqui eu vou destacar 2 profissionais, são vários que estão envolvidos no processo, mas tem 2 profissionais que têm se destacados muito. Um é o professor Danilo Carvalho, do SESI, e outro é o professor Fábio Cremonês, da natação americana. Esses 2 profissionais têm feito um grande trabalho, fazendo um trabalho bem bacana para a natação de base do Brasil. Eles se entregam mesmo. Davi Valim é atleta que veio da base. Coach já entrevistou ele quando era bem pequeno. É verdade, eu fui na Supercopa Minas, o Davi era... Sandra Valim. Amanda, o Davi... Ela tá gigante, né? O Davi tá gigante. Eu já chamei a minha atenção e gostei bastante de ter visto ele aqui. Hoje fez pontos importantes. Eu sei que ele está treinando na ponta e eu acho que foi uma surpresa quando eu vi que ele foi colocado na ponta. É um garoto com muito talento e é aquele atleta do Minas Tênis Clube que faz a diferença. Ele é sócio. Isso é muito importante dentro de um programa, de um clube social esportivo, quando você tem um atleta que é sócio e chega no alto rendimento. Por exemplo, no Pinheiros você tem atualmente o Pedro Sansoni, e no Minas você tem o Valim, o Miguel Leite Valente, e assim, eles não são muito frequentes, esses atletas. Catarina, eu quero, até não vou te cortar, eu vou te dar mais um chat para você ler. Um chat, eu vou ter que Você escolher, hein? Tudo bem, você que manda. Não, é porque a gente tem a seleção para falar, né? A seleção Exatamente. júnior e tem a programação de amanhã. Boa. Ó, eu vou escolher uma aqui. Agora todo mundo manda. Quando você fala é uma... É porque eu entendi 5 minutos o Patrick dando. Mas vai, Catarina. Vou falar porque tem tudo a ver com o tema, tá? Escolhi que tem tudo a ver com o tema. Luiz Lovatel. Perdão para quem não foi respondido, mas é que está dentro dessa questão da seleção juvenil, acho que casa. Vocês acham que vale a pena os atletas infantis e juvenis participarem dos campeonatos absolutos? Luiz Lovatel. Se tiver índice, sim. E se tiver índice, sim, e era algo que eu quero até confessar a vocês, porque eu já tinha manifestado isso à CBDA. Me incomodava muito até o ano passado o fato da CBDA permitir atletas que estavam em busca de seleções para Mundial Júnior vir para o Troféu Brasil e sem índice. Eu também não me incomodava muito. E os meninos, inclusive, iam para as redes sociais, fiz minha estreia no Troféu Brasil, os resultados não foram... Gente, tu não fez estreia coisa nenhuma. Vai pegar o teu índice, bota a tua cara na água e volta no ano que vem. Gente, tem uma magia. Conseguiu meu índice, gente. Você não pode tirar essa magia. É muito importante. E eu tava conversando isso esses dias com a minha irmã. Minha irmã tá aqui comigo, né, acompanhando a competição. A gente tava conversando sobre isso esses dias, que eu fui pro meu primeiro Maria Lenk, pro meu primeiro Troféu Brasil com o SESI, e a Carol não foi. Eu lembro do Vanza não levou a Carol, ela era mais nova, ela ainda tinha tempo pra brigar por uma final B de 200 borboleta. A Carol falou, nossa... Eu lembro de, na época, ficar muito brava com ele, mas olhando agora, eu entendo que não era o meu momento mesmo de estar lá. Campeonato absoluto tem uma vibe diferente que, às vezes, infantil, juvenil, não tá pronto pra ele. A gente né, é um campeonato diferente e, às vezes, você precisa passar pelos seus brasileiros, ser famoso no seu meio de brasileiro de categoria pra chegar no absoluto e falar, não... Valorizar, exatamente. Eu lembro que a minha primeira competição absoluta foi num Open, seletiva para Londres 2012, né? Então acho que eu vi Graciele Hermann fazendo o índice de 50 livre nessa competição, e eu entregava meu documento de identificação, era minha carteirinha da escola, e é tipo, Joana Maranhão entregando o CNH, assim, eu lembro do meu lugar ali, né, de estar... Então, assim, é bom que vale vir, mas desde que tenha o índice, para realmente aproveitar o momento da competição. Baita pergunta. Galera, fazer o seguinte, informação, anota aí.
Essa é exclusiva, hein? Quem são os atletas, os 12 nadadores do Brasil, neste momento que vão para o Campeonato Mundial Júnior de Otopeni? É apenas o segundo dia, faltam mais 4. Pela ordem, Lúcio Flávio Paula, do Pinheiros, sem borboleta. Cauã Santos Carvalho, do SESI, 100 metros nado peito. Gustavo Zimmermann, do Pinheiro, 100 metros nado costas. Gabriel Nunes Machuco, do SESI, 100 metros borboleta. Bruno Primeirano, Grêmio Náutico União, 400 metros nado livre. Guilherme Escudeiro, do Flamengo, 200 metros nado livre. Miguel Carvalhosa Santos, do Fluminense, 400 metros nado livre. Joyce Rocha, do Flamengo, 100 borboleta. Isaac Dias Silva, do Flamengo, sem peito. Júlia Leal Ariossa, do SESI, 400 metros nado livre. Davi Valim Carvalho, Minas Tênis Clube, 100 metros nado costas. E a 12ª é Stephanie Costa Amorim, DM Aquático do Maranhão. Estes são, neste exato momento, os 12 atletas. Vai variando, vai mudando, né? A melhor posição é do Lúcio Flávio, atualmente ocupando a posição de número 7 do mundo, pelo 52,40 do sem borboleta. Isso vai mudar? Vai mudar. Pode ter gente subindo, pode ter gente descendo. Nós ainda temos 4 dias de competição. Mas essa é a ordem. A posição nesse momento da Stephanie Amorim, que ocupa a 12ª posição, é 42º lugar. É uma posição de risco. Posição de risco é bem provável que ela vai ter que nadar muito 200 metros nado peito. Para terminar, o último tema eu vou trazer para vocês, programação de amanhã, e aí eu quero uma rápida participação de cada um de vocês, tá? Eu vou dar o programa de amanhã e vocês me dizem o que vocês estão esperando para o dia de amanhã. Amanhã, o terceiro dia, tem 100 metros nado livre feminino, 100 metros nado livre masculino, 50 metros nado peito feminino, 50 metros nado peito masculino, 400 metros medley feminino e o 400 metros medley masculino. Não tem revezamento amanhã. Começa com você, Catarina Ganzelli. Qual é a sua expectativa para o dia de número 3? Sem livre feminino, todo mundo já falou, né? Acho que sem livre feminino, a expectativa é até quebrar um recorde sul-americano. Não tá fácil, não tá super na rota, mas a gente tá vendo ela fazer um super campeonato. Então, acima de tudo isso, 100 metros livre masculino, para mim, vai ser uma disputa. Eu não tenho nome favorito. Perdão. Calma, ó, eu tomei bronca, hein? Tomei bronca porque a gente tem o Guilherme Caribé na água, gente! É porque é Caribé e o resto. Sabe aquele jogo assim? Exatamente. Não sei o que contra o resto do mundo? É Caribé contra o resto do mundo, né? É o Caribé. Eu tô puxando a orelha aqui. Não. Então, Stephanie Baldutini no 100 livre. É a tua expectativa e o 100 É a livre. mais alta. O 100 livre masculino, Guilherme Caribé. Não é uma expectativa, né, gente? Eu acho que é um palpite muito bom já. Passa pro sincero, Giovana Diamante. Concordo, acho que sem livre teté, eu acho que ela vem pro recorde sul-americano sim. Ela tá muito feliz nadando, dá pra ver isso lá na piscina. Ela entra feliz nadando, ela sai feliz. Mesmo, né, os resultados dela, lógico, é pra ficar feliz mesmo. Mas ela tá com um brilho diferente, eu acho que vem recorde sul-americano sim. O sem livre masculino também, acho que é Guilherme Caribé, não tem como. E a disputa vai ser segunda, terceira, e acho que daí vai ser uma boa disputa. Nadador sincero. Eles já falaram do 100 livre, eu vou pular para as outras provas, né? A gente tem aí o João Gomes que chegou, tá aí para nadar o 50 peito. Tô com uma expectativa legal nele, vi que ele tá aquecendo ali. E o 400 medley, o Stefan Steverink. Eu não vou falar porque o sincero tirou tudo que eu ia falar. Não, eu vou dizer, amanhã, gente, provavelmente deve ser a última prova do João Gomes Júnior na natação brasileira. Se ele pegar o índice, ele vai para o Mundial de Singapura. Mas amanhã é a última prova do João Gomes na natação brasileira. Eu só preciso citar que o João Gomes pediu para não falar que ele está aqui na competição, tá bom? Desculpa interromper, porque assim, exatamente, assim, é uma opinião legal do coach, mas a gente sabe que hoje, inclusive, conversando com pessoas, o 50 peito faz parte dos Jogos Olímpicos. Eu não estou aparecendo ali, né? Então, beleza. Dos Jogos Olímpicos de 2028. Então, é muito pouco tempo para digerir. E eu acho que ele ainda não digeriu, né? Então, vamos ver o que acontece aí nesse 50 peito. E tem mais uma coisa: o 100 peito não foi forte. Então, é uma análise do 50 que o João chega como favorito. Posso fazer uma análise pessoal?
eu, né, convivi bastante com o João, eu acho que pro João também essa é a última competição. É. Porque eu vejo ele cansado, ele já tá focando em outras Tá, coisas da tá. vida, ele já tá querendo Tá. tocar pra frente. Então eu acho que por mais que a notícia do 50 peito com certeza brilhe os olhos, eu acho que ele já mudou de fase, já virou a chavinha pra ele. Então eu acho que a gente vai ver o João Gomes nadando pela última vez aqui. E a gente vai torcer para que ele faça o índice, Com não tenho dúvida certeza. disso, né? Tomara, se ele vai pro Mundial melhor ainda e faz uma despedida em Singapura, mas é a última vez que a gente vai ver o João. E eu também acho que o nadador sincero buscou bem. O Stefan Steverin nadou bem os 400, nadou bem os 200 e vai para o índice dos 400 medley amanhã, sim, vai sim, não tenho nem dúvida disso, vai ter toda a torcida por ele, ele que não perde os 400 medley, gente, são 3 troféus Brasil consecutivos, nós vamos para a 4ª edição, tá? Um novo legado aí Só fechando, 400 medley, Gabi Roncato favoritíssima. Ainda mais que não temos Natália Almeida na água. Faz parte. Será que Bruna Leme? Talvez, mas eu fico de Gabi. Eu fico de Gabi também, mas eu Fico de acho que Gabi. a Bruna às vezes ela nada muito bem, às vezes ela surpreende. A Bruna, eu ainda não vi a Bruna na competição. Uhum. A Bruna, sabe? Eu não vi a Bruna, ainda não. Eu conheço. Gente do céu. Cara, vocês lembram aquele 200 medley da Bruna Leme em Recife? Quem não lembra? Espetáculo aquilo, gente. Espetáculo de prova. Em um momento super difícil dela. Gente, aquilo foi demais. Bruno, um beijo com carinho. Saudade daquele teu pai maravilhoso, aquela pessoa fantástica que era teu super fã. Gente, tá bom demais, hein? Chega, tá fechando aqui, ó, a virada final do Grupo Swing Channel. Olha o Patrick Winkler aqui dando bronca em mim, é isso, né? Tá certo. Porque ontem eu disse que era a última virada. Eu falei que era a última virada, mas é virada final. Galera, bom demais. Obrigado pra vocês. Amanhã tem mais. Nos acompanhando pela manhã, as eliminatórias pro dia de número 3 vão chegar somente na metade do troféu Maria Lenk 2025. Obrigado a todos vocês, meu time. Obrigado à equipe técnica, a todos vocês que estiveram conosco no chat. Estamos apenas na metade. Amanhã é a metade. Swing Channel TV, conectando você à natação.